Um bom dia a todos e a todas. Saúdo especialmente o presidente aqui da comissão e também o seu relator e também os dois debatedores que fazem parte aqui da mesa. Agradeço o convite que me fizeram para estar aqui. Sábado retrasado, a presidência da CNBB esteve com o Santo Padre e agradeceu a encíclica. E ele brincou dizendo, mas vocês estão trabalhando a encíclica? Né? Aí eu disse, olha, Santo Padre, eu estou indo ao Senado para uma conversa sobre a encíclica. Os senadores me convidaram, eu estou indo. Ele diz, a encíclica é importante, não porque eu escrevi. Ele falou, mas a encíclica é importante. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação um pouco histórica, depois tentar falar daquilo que, no meu modo de ver, é essencial dentro do texto, que vai se desdobrando em 6 capítulos, e em 6 capítulos sempre de novo vai retomando o elemento principal, o fio condutor. São João Paulo II já vinha abordando a questão do meio ambiente, mas quem havia abordado de maneira mais incisiva, e isso passou muito desapercebido entre nós, foi Bento XVI. Bento XVI, por exemplo, na Deus Caritas Est, tem algumas afirmações muito importantes sobre o meio ambiente. Havia da parte dele uma preocupação muito grande com o meio ambiente. No entanto, foi o Papa Francisco que tentou sistematizar. E se nós tomarmos a encíclica, nós vamos ver que ele justamente retoma o pensamento desses, a partir de João 23, São João 23, ele vai retomando rapidamente esse pensamento dos papas que o antecederam. Quando nós estivemos logo depois da eleição com ele, Dom Raimundo ainda como presidente da CNBB, nós dissemos a ele, Santo Padre, vamos ter uma encíclica sobre o meio ambiente? E ele falou, vamos. E eu já estou trabalhando. Fazia poucos dias, poucos meses que havia assumido. Foi um trabalho muito longo, ele trabalhou durante 2 anos. Ele se valeu de 2 comissões importantes da Santa Sé. A primeira, a Comissão da Ciência. Nós temos uma comissão muito importante na Santa Sé da Ciência, onde existem cientistas que também não estão ligados, às vezes, nem mesmo a uma religião. Não estão lá porque são católicos. Estão lá porque são cientistas, têm uma contribuição a dar como cientistas. E a outra comissão, a Comissão de Justiça e Paz. Ele havia, inclusive, encomendado à Comissão de Justiça e Paz um texto que foi publicado quase meio ano antes, e onde nós encontramos diversos elementos que se encontram na encíclica. Ele havia também pedido ajuda, a nossa conferência também enviou, alguns bispos enviaram ajudas, ele buscou ajuda de diversos cientistas, de diversas conferências episcopais, e nós sentimos essa presença dentro da encíclica. Portanto, uma encíclica que não saiu de uma pena, é uma pena, mas é escrita, como dizia o cardeal da Comissão de Justiça e Paz, disse assim, olha, é uma encíclica escrita a muitas mãos. Quando nós estivemos em Roma, logo depois da publicação da encíclica para um estudo e debate, do qual pude participar, e foi essa expressão que o cardeal então usou, uma encíclica escrita a muitas mãos. Alguns meses antes da publicação da encíclica, nós estivemos com o Santo Padre e brincamos. Santo Padre, quando sai a encíclica, ele falou, está dessa altura assim. Agora eu estou trabalhando com várias pessoas e nós queremos fazer um texto bem pequeno, muito significativo, denso, mas está enorme. E às terças-feiras eu estou trabalhando no texto. Isso para dar um pouco a noção também do trabalho. O texto ele foi muito trabalhado, ele foi muito pesquisado. Grandes cientistas têm apontado apenas um elemento que talvez tenha faltado na encíclica para ser abordado, que é a questão que aqui no Brasil nós temos, por exemplo, no Nordeste, esse tipo de vegetação, mas são as estepes. Não aborda muito diretamente essa questão. E alguns 2 cientistas que abordaram isso, dizendo, pena que o Santo Padre não abordou essa questão, dizem que em muitos países existe esse tipo de realidade ambiental. Feita essa colocação rápida assim,
Eu gostaria de colocar agora o que, no meu modo de ver, ao ler a encíclica, ao estudar a encíclica, nós poderíamos tomar como pano de fundo. Para isso, gostaria de partir de 3 pequenos pensamentos. O primeiro pensamento é o pensamento do grande pensador hebreu Buber. Buber publicou uma pequena obra chamada Eu e Tu, onde ele fala das relações humanas. Vai dizer assim: só sou eu no tu, é o tu que me faz ser eu. Quer dizer, essa compreensão da pessoa humana como relação, ele aborda isso provavelmente a partir do pensamento de Heidegger, que vai dizer que nós somos Mitsein, nós somos seres com, ou somos seres em relação. Mas esse elemento de Buber, ele é muito precioso porque ele tem 3 colocações dentro dessa pequena obra, dizendo das relações que temos com as coisas, as relações entre nós, e a relação com o grande outro, que é o 3º pequeno capítulo da obra. Só para dizer que Buber dá uma importância muito grande à relação, especialmente a relação, não tanto a relação com as coisas, mas a relação interpessoal, que depois Gadamer e outros vão aprofundar, e também, como um grande hebreu que era, já é falecido, abordou a questão da transcendência da relação com o grande outro. Só para dizer, então, que nós nos caracterizamos, aqui eu retorno a Heidegger e um autor que eu pesquisei um pouquinho mais, para dizer que a expressão que nós mais usamos para dizer que somos sempre seres em relação. O ser pessoa é ser em relação. Nós estamos sempre em relação. O que nos caracteriza é esse sermos em relação. O mais próprio do ser humano é essa extraordinária possibilidade de relacionar-se com todos, mas com tudo. Esse é um pouco o fundo da encíclica, mostrando que, inclusive, nós dependemos das relações com os micro-organismos, por exemplo, como aborda a questão da encíclica. E o 3º pequeno pensamento, antes de entrar dentro dessa exposição um pouquinho, é um pensamento, o Santo Padre apresenta aqui Francisco de Assis. Francisco de Assis é uma gestação de um tempo. Ele, digamos assim, é a floração, a flor mais significativa de um tempo, mas também de um pensamento. Existe uma pequena capela dos frades menores em Bragança Paulista, feita por um grande artista chamado Lorenz Hallmeier, e é um mosaico, onde ele, a partir do sacrário, que é todo iluminado, ele vai fazendo assim, desdobrando, mais ou menos assim como numa água parada lançamos uma pequena pedra lá no meio, não se formam os grandes círculos assim, como que vai se desdobrando. Então esse artista conseguiu mostrar que esse desdobrar-se de Deus por Deus, essa relação, ele é desdobramento de tudo. Então, os anjos, as pessoas, os seres animados, os seres inanimados, tudo é desdobramento da relação de Deus. Talvez tentando abordar aquilo que São Boaventura fala no 5º capítulo do itinerário Mente Humana para Deus, dizendo que Deus é um bem que se difunde. Deus, portanto, não é para dentro, Deus é para fora, Deus é relação. Por que eu estou colocando isso? Porque o Santo Padre vai, inclusive o título da encíclica, ele o tira de Francisco de Assis, é que toda a compreensão medieval de fundo é esse bem difusivo de Deus. Então, as relações todas, elas são tão significativas com todos o ser criado, e deve ser tão cuidadoso, porque é um sinal de Deus, é uma continuidade da relação de Deus. É por isso que Francisco de Assis vai chamar de irmão, de irmã. É dentro dessa compreensão toda extraordinária de um tempo onde tudo tem uma ligação, onde tudo está relacionado. Feitas essas colocações muito rápidas e superficiais, eu gostaria de entrar então um pouquinho mais dentro da própria encíclica. Por que o Santo Padre coloca Francisco de Assis como quase um modelo da ecologia? Não porque foi um homem que teve um cuidado especial,
Nós temos umas narrativas das agiografias, não das biografias, mas das agiografias, mostrando o cuidado que Francisco tinha. Dizia aos frades: olha, não tirem todo o mato não, do jardim, deixa um pouco de mato lá. Ou ele afastando um pequeno animal para que ninguém pisasse em cima. Ou, por exemplo, corta um pedaço de lenha que você precisa, mas deixa outra para brotar. Francisco não é mencionado por isso. Francisco é mencionado pelo modo da relação com tudo. Por isso é que o Santo Padre tomou como título da encíclica, que normalmente as encíclicas, que é uma carta que o Santo Padre escreve aos cristãos, mas ele retoma aqui o costume de São João 23, diz às pessoas de creem, mas também às pessoas de boa vontade. Quem por primeiro fez isso foi João 23, com a Patrem in Terris. E o Papa retoma essa expressão tão bonita, dizendo que é para todas as pessoas, portanto. Dentro da encíclica, o Papa, ao falar de Francisco de Assis, a certa altura ele vai falar das relações que estão rompidas, quebradas. E ele usa dentro da encíclica 3 expressões: dominação, consumo e depredação. São 3 expressões. Diz que nós, em relação à natureza, estamos querendo dominar a natureza, nós estamos fazendo da natureza um consumo e estamos depredando a natureza. São 3 expressões, palavras muito fortes, mas que ajudam a compreender o arco da nossa relação que temos atualmente com a natureza. É por isso que dentro do texto depois ele vai falar da questão do consumo, né? Os níveis de vida, vai falar da questão das relações internacionais, em questão da pobreza e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos consumindo tanto, estamos depredando a natureza, nós estamos consumindo a natureza de tal forma que ela não poderá mais nos aceitar como pessoas das suas relações mais próximas. Então, dominação, consumismo e depredação. São 3 palavras muito fortes. Nós, olhando a nossa natureza, nós olhando mesmo aqui em Brasília, nas realidades todas onde nós vivemos, onde nós somos, nós vemos isso. Como criança, nós vivíamos perto da nossa família, que é enorme. Nós vivíamos ao lado de um rio onde a nossa mãe lavava a roupa e nós pescávamos e tomávamos o nosso banho. Naquele tempo não tinha luz elétrica e nem chuveiro. O nosso chuveiro era o rio, também no inverno. Hoje não se pode pôr o pé dentro desse rio. Ele é um rio morto. E essa realidade está crescendo cada vez mais. Vejam, por exemplo, a relação quebrada que existe de dominação de consumo, especialmente de consumo. Vejam, por exemplo, quando se faz um show em determinado lugar. No dia seguinte você passa, o que existe de plástico, de lixo e tudo mais. É o consumo. Não existe o cuidado. Se nós avançássemos, por exemplo, só no cuidado do recolhimento do lixo, nós teríamos outro tipo de água, nós teríamos outro tipo de rios. O plástico está invadindo tudo. Depois das enchentes, nós vemos como os plásticos pendurados nas árvores. Vejam, quando o Santo Padre coloca essas 3 expressões, está colocando um elemento fundamental. Que tipo de relação temos com a natureza? É por isso que, a certa altura, ele vai tomar o texto do Gênesis e, na melhor tradição hebreia, vai fazer a interpretação desse texto quando diz no Gênesis, dominai. O que ele diz com dominai? Ele reinterpreta isso porque isso talvez tenha sido um dos elementos que tem nos levado a esse modo de relação. Nós entendemos dominar como dominação, de sugar, de consumir, de depredar. Então, ele vai dizer o seguinte, não é esse o sentido de dominar. A palavra dominar vem no latim, tem um significado muito bonito, é dominus. Mas a palavra casa, e é casa comum, diz a encíclica, é domui. Então significa, aonde todos nós cuidarmos de tal modo, sermos tão senhores, tão senhoras de tudo, onde tudo possa estar em casa. Onde tudo possa se sentir em casa. Todos os seres possam estar em casa. Ele reinterpreta, portanto, esse texto do Gênesis como cuidar e cultivar.
cuidar e cultivar. Essa é a reviravolta das relações. Ele retoma o texto do Gênesis, o reinterpreta, o coloca de uma maneira mais, digamos, mais condizente com o próprio da pessoa humana, com o próprio do Deus Criador, e vai insistir de que o próprio do cuidar, o próprio do ser Senhor, o próprio da casa, é cuidar e cultivar. É por isso que dentro da encíclica depois, por isso o Evangelho da Criação, no 2º capítulo, onde ele analisa isso, vai começar então a analisar dentro do texto, por exemplo, qual é o problema da raiz do problema. Mas quando vai falar das relações internacionais da questão ecológica, foi impressionante ouvir o presidente daquelas ilhas que estão para desaparecer no Pacífico, ver a angústia de um presidente que vai ver desaparecer o seu mundo, o seu país. É impressionante ouvir como as águas começam a subir, como o país está fadado a desaparecer e como eles estão empregando toda a economia para tentar possibilitar uma sobrevida, né? Então, essa questão, no meu modo de ver, na leitura que eu tentei fazer, eu acho que o meu tempo já está esgotando, né? Ou já esgotou. Eu queria apenas colocar essa questão de fundo para podermos compreender a questão ecológica, a questão do meio ambiente, o porquê do cuidado, por exemplo, em relação aos agrotóxicos, por que essa questão da mineração, pois está aqui agora a questão do Código da Mineração no Congresso Nacional. Nós esperamos que o Congresso Nacional não ouça apenas as mineradoras, ouça os povos, as comunidades envolvidas. A mineração tem sido um desastre no nosso país. Esse modo de conduzir a mineração com as águas tem levado a um desastre das águas, a poluição das nossas águas. Quer dizer, todo esse modo é um modo da relação. Por que esse modo todo? Que lá no fundo tem um cifrão atraindo, um consumo atraindo, ao passo que toda a tecnologia que nós temos hoje possibilita outros modos de exploração, outros modos de extração. É claro que exige muito, mas também por isso é que o Santo Padre vai dizer, olha, por que então não temos tecnologias que nós repassamos aos povos mais necessitados? As realidades mais necessitadas. Veja que tudo se trata, portanto, no fundo, de relação. E por isso, inclusive, vai usar uma expressão muito forte que ninguém havia usado até então na igreja. Vai falar de conversão ecológica. Vocês já ouviram falar nisso? Quer dizer, normalmente, quando ouvimos falar de conversão, estamos falando de uma pessoa que crê e que tenta mudar de vida. E o Santo Padre vai falar, olha, precisa uma conversão ecológica, quer dizer, precisa uma nova postura, uma nova compreensão, novos olhos, novas relações. Muito obrigado. Obrigado, Dom Leonardo.